Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, nós vamos ler o verso 27. João 14, 27 é o texto que nós vamos refletir essa noite. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estarmos juntos mais uma vez nesse final de semana que foi tão abençoador, tão enriquecedor para nós. Mais uma vez eu quero externar a minha gratidão ao pastor Oséias. Obrigado, pastor, mais uma vez. E em seu nome a toda a diretoria da igreja, os pastores, os nossos amigos aqui. À medida que a gente vai voltando e gerando mais laços, e como o pastor muito bem disse, né, a gente vai se tornando parte da igreja, né, pastor? Isso é muito bom. É reino de Deus, e reino de Deus deve ser assim. Um reino de alianças, um reino de amigos. Amém, irmãos? Né? Olha que benção, Deus cura o pastor e quem come é a gente. Olha que benção, né, irmão? A gente se alimenta, né? Isso é que é um pastor, alimenta as ovelhas, né? Uma benção. Acharam aí? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, o verso 27. Olha que interessante, eu vou ler em duas versões para você perceber o quanto é incrível o texto bíblico. Vocês já me conhecem, eu sou um apaixonado pelo texto bíblico. Nessa versão que está aí, que é Almeida Corrigida, diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa aí é a famosa Bíblia clássica, né? A versão clássica. Tudo quanto é crente entende essa versão aí. Mas tem uma versão, está sendo trazida para o Brasil agora, de um professor da Universidade de Coimbra, Frederico Lourenço, uma das maiores autoridades vivas no mundo hoje, no grego e tudo mais. Ele está fazendo uma tradução aos poucos ela está chegando pela Companhia das Letras no Brasil. Um dos primeiros volumes foram os 4 evangelhos. E a tradução que ele fez desse verso, eu fiz questão de anotar e trazer para você. Olha que tremendo. Deixo-vos paz, dou-vos a minha paz. Não é como dá o mundo que eu vos dou. Que não se perturbe e nem se acovarde o vosso coração. Olha que benção. Ou seja, nós estamos aqui hoje diante de um Deus que ministra sobre nós uma paz que um dos primeiros efeitos dela é tirar de nós a covardia de viver. Olha que benção. Pode sentar. Deus vai falar profundamente aos nossos corações essa noite. Eu quero refletir com vocês, pensar aqui essa noite, sobre algumas diferenças que existem entre a paz como Jesus dá e qualquer outro tipo de paz que apareça na vida da gente. Qualquer outra. Pode ser paz no sentido de uma busca por alguma coisa tranquilizante. Pode ser paz até dentro de esquemas religiosos que às vezes sufocam mais do que de fato produzem algum tipo de tranquilidade. Então o que a gente vai trabalhar aqui hoje são algumas diferenças. Acho interessante que no texto de João, Jesus deixa claro que existe uma paz fake. Paz falsificada também pode ser oferecida como o mundo. Tanto que Jesus diz no texto: não é como o mundo a dá que eu vos dou. Eu não sei você, mas essa frase em mim causa calafrios. Jesus para e simplesmente diz isso aqui, ó: o mundo vai dar uma paz para vocês, só que não é como a minha. E é interessante que Jesus coloca duas grandes diferenças. Não é como eu dou e também não é a minha. Ou seja, Jesus está dizendo que existe uma transformação da paz. Existe uma manipulação da ideia de paz. O mundo sempre faz isso mesmo. Uma das grandes características do mundo é distorcer aquilo que em Deus é bom, belo e profundo. O que é o pecado senão a maximização das virtudes? Ou seja, o amor em excesso vira um sufocamento ciumento, não é? Abraço em excesso vira estrangulamento. Até a religião em excesso vira religiosidade, um negócio pesado, perigoso e que transforma a gente num grupo de gente chata se achando o máximo. Não é isso? Que Deus te livre de religiosos chatos ao invés de xiitas. Não é? Gente que nos enche a paciência em nome de Jesus. É um negócio muito esquisito. Esse povo é tão complicado que no final dos tempos o próprio Deus vai falar: não conheço vocês, ainda bem. Existe um grupo de gente capaz de produzir uma falsa paz. E aqui, hoje, eu espero que o Espírito de Deus nos ajude a lidar com isso. Por que isso é importante trazer para cá? Para a gente ter mecanismos e ferramentas para identificar essas coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz aos irmãos: olha,
que seja a paz de Deus a juíza, o árbitro das vossas confusões. Olha o que Paulo está dizendo. No meio da gente, de vez em quando, vai ser complicado, a gente vai fazer uma série de crises, mas a paz de Deus que está entre nós vai ser a juíza das nossas guerras. Olha que incrível. Não é uma paz que chega prometendo que não vai haver problema. Pelo contrário, é uma paz que sabe que se eu estou aqui, vai ter problema. Eu garanto isso. É importante. Tem um escritor português chamado Pedro Chagas Freitas. Ele tem um livro que o tema do livro dele é bem interessante. Prometo falhar. Olha que incrível. E ele diz que esse deveria ser o principal voto nupcial. No dia do casamento, prometo falhar. Essa eu vou cumprir. Né? Certeza que eu vou cumprir. Nós somos seres que vivem o tempo todo tentando prometer coisas para as quais a gente sabe que não dá conta. É porque o nosso coração está sempre uma batida na frente dos pés. A gente está sempre olhando e ambicionando horizontes outros. O que o Espírito de Deus faz com a gente é dar um jeito de equilibrar a nossa tensão maluca pelo que vai ser produzido lá na frente com uma paz que vai caminhando com a gente enquanto a gente ainda está aqui. Ou seja, o Espírito de Deus sabe que você sonha com o futuro e que às vezes é assombrado por um passado. O que ele faz? Põe a paz para caminhar do seu lado. Que é para você lidar com aquilo que assusta e com aquilo que afronta. E aí você caminha em paz. Deixo-vos a minha paz. Uma coisa que me encanta nesse texto é que a gente está diante, literalmente, de um testamento de Jesus. Irmãos, eu não sei, assim, eu sei que isso assusta muita gente aí por causa de umas teologias fakes que tem por aí, mas muita gente esquece que Jesus passou por aqui e não levantou um patrimônio, não é? Ou seja, no dia que ele vai embora, ele não tem uma casa na praia, embora os pregadores digam que tem, ele não tem uma casa na praia para deixar, ele não tem um carro para deixar, ele não tem um monte de coisa para deixar. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, ó, só que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um consolador. Quer saber, gente? Eu vou deixar uma coisa para vocês. Eu deixo a minha paz. É tudo o que você precisa para viver. Para tomar decisões, paz. Para casamento, paz. Para ser crente, paz. Para sentar do lado desse irmão e não se matar até o final do culto, paz. Se Deus tirasse a paz, a gente não suportava um ao outro. Não é o que Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. É ou não é? Ou você acha mesmo que a nossa reunião como igreja funciona tranquilamente porque a gente é tudo gente boa? A gente não é, irmão. Sejam bem-vindos à igreja. Lutero dizia, eu achei que eu tinha matado o velho homem afogado nas águas bautismais. Qual não foi minha surpresa a descobrir que ele sabe nadar? Nós somos assim, há marcas em nós, há excessos em nós, há um monte de coisas e bagagens existenciais que a gente traz. A gente é gente carregada de coisas dos outros. Aí vem o Espírito de Deus e sabe que para isso aqui funcionar, para isso aqui dar certo, para isso aqui continuar de pé, só a paz, mas não é qualquer paz, é a que Ele dá. Então, antes de qualquer coisa, abra o seu coração em humildade, porque essa paz aqui você não produz, ela é recebida, então é dada. Você tem que ter o coração aberto aqui essa noite para ser cheio da paz de Jesus. O problema da falsa paz é que ela gera efeitos falsos. Se a paz é falsa, a tranquilidade que ela dá também é falsa. A segurança que ela promove também é falsa. A alegria que ela finge entregar também é falsa. É aqui que a coisa dura pouco tempo. Você fica um pouquinho feliz, um pouquinho tranquilo e um pouquinho sem graça. É aqui que você canta metade de um hino, expulsa um aleluia e acha que é crente. Porque a falsa paz vai produzindo em nós uma caricatura do que seria o Espírito de Deus. Não foi Ele que deu, logo não vem dele, então não é a fonte. Então ela é perigosa, ela é contaminada, ela é asfixiante. Por isso que ser igreja é sempre um desafio todo dia. Não vai ter um dia que você vai chegar aqui e vai só curtir. Não é shopping, você não é cliente. Aqui é um lugar onde o Espírito de Deus te confronta. Ele vai fazer você entender se o que você está trazendo na vida é a paz de Jesus ou a sua. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui essa noite. Será que você está aqui pela minha paz ou pela capacidade que você tem de se acostumar a modelos, de modo que você fica achando que está tudo bem? Escute uma coisa aqui, ó. Quando a paz é falsa, as guerras que a gente trava são mais sofisticadas. É aqui que a gente aprende a se matar sorrindo e fingindo bem. Sabe quando a gente diz assim, está tudo em paz aqui, a gente sabe que é mentira? Já viu isso? Você acha que crente não mente? Escuta ele cantando. Né? Eu te amo, detesto o irmão. Eu vou aonde se eu me enviar, não atravessa a rua. Deixo tudo aqui. Irmão, o copo ele leva para casa.
nós vivemos numa experiência de conflito entre as verdades de Deus e as fabricadas pela gente. É por isso que o Espírito Santo mexe profundamente, primeiro nas essências, para depois mexer nas fachadas. Ele trabalha nas estruturas primeiro, para depois trabalhar com isso aqui. O Espírito de Deus não está preocupado se isso aqui é uma roupa de crente. Os bandidos do país se vestem assim. O Espírito de Deus não quer saber se a saia é compridona, se a língua passar dela. O que o Espírito de Deus trabalha é com a essência, com a transformação do caráter, com a mutação da vida. É Ele dizendo, eu quero gente que seja capaz de levar a minha voz, o meu sopro, o meu abraço, as minhas ministrações de vida. É tão tremendo quando a gente entende isso. Quer ver? Você já apertou a mão de alguém e sentiu o coração gelar? Já aconteceu de alguém aqui no culto, assim, do nada, assim, te abraça e fala, e aí, varão? E você gela até a alma. Já aconteceu assim? O beijo de Judas nada mais é do que o carinho produzido pela falsa paz. E sempre tem perto da gente alguém assim. É interessante que Jesus chega para os discípulos e fala assim, em meu nome pegarão nas serpentes. Irmão, a não ser que você vá fazer um safari de vez em quando, você mora na vida normal da cidade grande, a coisa mais difícil do mundo é você pegar na serpente. É ou não é? Aliás, se aparece uma aqui, eu não vou pegar, você vai? Olha que interessante, você poderia dizer, esse daí é o texto bíblico que eu vou cumprir com certeza, Senhor. Pode deixar que eu nem vou usar o teu poder, eu só não vou pegar na serpente. É aqui que você se engana. Simbólica e historicamente, até semioticamente falando, a serpente nada mais é do que um símbolo maior dessa coisa estranha, perigosa, falsa, duas caras. Ou seja, toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente. Quantas vezes você fez isso durante a última semana? Eu tenho um amigo que diz que Jesus mandou a gente dar outra face porque ele sabe que a gente tem duas caras. Como é bom, né, irmão? Seja bem-vindo à igreja, olha que legal. Isso somos nós. A gente está em paz exatamente por isso, porque o Espírito de Deus sabe a verdade que nos habita no íntimo, como diz Davi no Salmo 6. Ou seja, o que ele chama à tona aqui hoje não é a nossa capacidade de tão bem fingir, mas a nossa certeza em dizer, Senhor, nós somos pecadores, mas nós estamos aqui porque te amamos e o teu amor cobre uma multidão de pecados. Então o Senhor nos perdoa e nos coloca de paz na vida para viver aquilo que o Senhor tem para nós. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 18 e 19, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavras. É interessante isso. Não amemos de palavra. Olha que tremendo. Nem de língua ou de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade. E essa frase eu amo. E diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Sabe o que o João está dizendo? Diante de Deus, a gente não está simplesmente sentado, tentando dar um jeito de mexer com a opinião divina a nosso favor. A gente está diante de alguém que, quando olha para a gente, faz um raio-x imediato do coração. Imagina a coragem de Davi dizer, Senhor, me sonda. Duvido você fazer esse nível de oração, Senhor, me sonda. É terrível. Você está falando com alguém que não vai errar. Você está falando com alguém que não vai dar a famosa passada de mão. Você está falando com alguém que não vai dizer, não, eu sei, isso aí é culpa da sua mãe. Não. Você está falando com alguém que sabe quem você é na essência. Ele te conhece num nível que você não se conhece e nunca vai se conhecer. Ele não está falando com você do ponto de vista que alguém que te conhece e está propondo uma amizade. Ele está falando com você do ponto de vista de alguém que te criou. Então ele está falando, eu sei onde posso mexer em você, o que melhora você, o que ajuda você. Ele está vendo um grupo de discípulos trêmulos com medo porque ele vai embora. Então ele diz, quer saber? Eu deixo a minha paz para vocês. O que Jesus está dizendo é tão tremendo. Eu vou dar paz para vocês. Vocês vão viver em paz. Aí quer ver? Você vai lá em João, no capítulo 21. Os discípulos estão com medo dos judeus. Portas trancadas. De repente Jesus se apresenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Aí os discípulos se alegram. Jesus naquele texto vai dizer paz 3 vezes. Ele põe paz no medo dos discípulos, ele põe paz na missão, eu vos envio, e depois ele põe paz na crise de fé, porque a Bíblia diz que quando Jesus aparece no meio com os discípulos e diz paz seja convosco, o texto bíblico diz isso aqui, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles. Como é tremenda a Bíblia. Irmão Tomé não foi no culto naquele dia. Não é muito nosso? Eu não sei o que foi que Tomé foi fazer, onde ele foi, não dá para saber. Só sabe que ele não foi no culto. No dia que ele não foi no culto, Jesus apareceu. No meio, colocou no meio, ministrou paz. Foi uma coisa tão tremenda que a Bíblia diz que depois Tomé se encontrou com os irmãos e eles contaram a experiência. Tomé,
Imagina a cena, imagina comigo. Tomé encontra com eles na praça da cidade. Tomé, você não acredita. Onde é que você estava, rapaz? Jesus esteve lá, ele ressurgiu, abraçou a gente, falou. A gente colocou o dedo assim, ó, nas feridas da mão dele, do lado dele. Foi tremendo. O que Tomé fala? Se eu não colocar o dedo no lado dele e não tocar nas feridas, de maneira nenhuma eu vou crer. Tomé se coloca no nível de ser a régua da espiritualidade do outro. Se eu não falar, não funciona. Se eu não der a chancela, não funciona. É tipo aquele crente que está aqui há 30 anos e acha que já tem o uso capião do céu. Não, se eu não for, não é verdade. Se eu não estiver lá, não funciona, porque o meu crivo... Aí o que o texto bíblico diz? 8 dias depois, uma semana, estavam todos reunidos no mesmo lugar, portas trancadas. Dessa vez Tomé foi. Jesus se apresenta e vai direto em Tomé. Olha aqui, ó. Toca aqui, coloca aqui, ó. Olha o que Jesus está dizendo, Tomé, você tem que ser crente, ou seja, nesse momento, você não pode ser o que destoa da paz, você é aquele que precisa colocar paz junto com os irmãos, acreditando no que eu já estou fazendo na vida dos outros, para que você não seja a dissonância dessa harmonia. Olha que coisa tremenda, é paz no medo, é paz na missão e é paz na crise de fé. Ou seja, sempre que Jesus está entre nós, o principal momento, a principal característica disso é a paz. Quer saber se uma coisa que aconteceu na igreja foi de Deus? Se tem paz. Quer saber se falar uma palavra de Deus para você? Se ela gera paz. Se tiver paz, é a paz de Deus, porque a paz fake não pode te dar tranquilidade. Ela promete, mas não cumpre. Escuta uma coisa aqui, a paz de Jesus não pode ser construída com fios da falsidade, nem com a tinta fresca da mentira, porque ela é paz de Cristo. E se ela é paz de Cristo, ela é feita no amor dele, na forma mais sincera de verdade. O que significa tudo isso? O Espírito de Deus ministra paz no nosso coração a tal forma e a tal profundidade que a gente aprende a viver a partir dessa paz. O que significa isso? Se eu vivo a partir da paz ministrada em mim pelo Espírito de Cristo, e ela é uma paz genuína, eu nunca vou ser o agente da discórdia, não vou ser o agente das fofocas, não vou ser o agente da destruição do outro. Se a paz está em mim, eu facilito as trajetórias. Eu sou alguém que curte paz, que vive em paz, que projeta paz, que transforma em paz. Eu sou uma casa que ministra paz. Ou seja, se tem paz em você, você não pode ser a pessoa enjoada da empresa. Amém? Vou falar bem normal para todo mundo entender. Se tem paz em você, você não pode ser aquela pessoa insuportável da família. Amém? Olha para mim. Nos últimos 3 churrascos da família, ninguém te convidou, é melhor se converter. Não é porque não gostam de você, é porque você é chato. Não tem aquele crente chato que ele vai para ficar julgando todo mundo, e ele quer subir na mesa para orar bem alto, para todo mundo achar que ele é crente. É só fariseuzão. Como é bom quando você é daquele crente que chega e as crianças vão te abraçar, as pessoas querem conversar com você. Se você é um cristão que quando entra vaza todo mundo, é melhor se converter. Porque o que você está vivendo é uma religiosidade que afasta, não que aproxima. Ela é anticristo. Muita gente preocupada com o anticristo sendo agente dele. Deus te chamou hoje para ministrar paz. Que os adolescentes queiram conversar com você. Que os velhos gostem de ficar perto de você. Não se sintam um empecilho da sua alma. Amém? E você nem pensou que ia apanhar essa noite. Olha que benção. Vamos ver um pouquinho de alguma paz falsificada. E o que a gente pode fazer para nos defender dela. Primeira coisa, cuidado com a chamada paz de cemitério. O que é paz de cemitério? Jardim da saudade. Você quer ir para lá? Essa paz de cemitério é aquela paz que é provocada quando não tem mais nada para fazer. Já viu aquelas pessoas que são os comentaristas de notícia pronta? Não tem mais nada para fazer, ele se estabelece como aquele que fez a última coisa, ou seja, ele só fecha a tampa do caixão. Paz de cemitério é um problema grave. Esses dias eu estava passando lá perto da minha casa, abrindo um cemitério gigantesco lá, que parece um condomínio. Eu até pensei, que bonito, a entrada, a fachada, com umas luzes de LED, os negócios. Assim eu pensei, aí acho que dá para descansar legal, né? Tudo é bonitinho, ajeitadinho e tal. O problema é que é do chão para baixo, é tudo a mesma miséria. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Agora, olha que interessante. Quando a paz de cemitério se estabelece, ela acontece quando todo mundo já morreu. Igual colocaram uma notinha no jornal no Rio de Janeiro, uns tempo atrás. Roubaram o cemitério tal. Aí eu não sei por que o cara colocou isso na nota do jornal, mas ele colocou. Nenhum dos moradores reclamou. Como é que vai reclamar? Não é? A paz de cemitério é produzida assim. Pode acontecer de tudo lá, porque lá não acontece nada. Ou seja, é um lugar onde a paz não se estabelece. Ela até está lá como nome, mas não como realidade.
É por isso que muita gente, às vezes, entra na igreja, a gente falando aqui do ponto de vista espiritual, tudo está acontecendo, Deus está trabalhando, está fazendo, e Ele não está do mesmo jeito. Ele até parece alguém vivo entre nós, é que Ele entra e sai daqui jogado pela maré. Ele não está aqui com vida, Ele não tem uma presença de corpo e de alma. Ele é alguém que tem um cemitério ambulante. E Deus nos trouxe aqui hoje, irmãos, para ministrar uma paz que gera vida. Uma paz que produz vida, vida no que a gente canta, vida no que a gente prega, vida no que a gente escuta na igreja, vida nas relações da gente. Aliás, é interessante que o Thomas Watson dizia que a aparência de paz que um pecador tem nem vem da consciência da felicidade, vem da ignorância do perigo. Ou seja, ele não faz ideia do perigo que tem, então ele acha que está em paz. Aí Deus traz a gente, olha que tremendo, Deus sempre fala com a gente, que se você quer sentir a minha paz, a primeira coisa que você tem que ter é vida. Você precisa estar vivo. Irmãos, até uma brasa do altar de Deus, segundo Isaías capítulo 6, é viva. Não tem nada em Deus que suscite morte. Se Deus chegou, é vida. É incrível. Quer ver? Jesus é um exemplo para tudo na nossa vida, sim ou não? Menos velório. Ele estragou todos os velórios que ele foi. É tremendo. Mesmo no de Lázaro, que ele não foi, ele arrancou o cara do túmulo. Se Jesus chegou, não tem como se comportar no meio da morte. Se ele chegou, chegou a vida. E onde chega a vida, chega a paz. Por isso que você está aqui hoje. Você é alguém feito pela paz de Deus. Olha como é bonito isso. Eu acho interessante que é importante a gente pensar que é contra essa paz de cemitério que Jesus inverte os processos. Nós vivemos um único caso em que o cemitério para nós não é um lugar de dormir ou de descansar. É simplesmente o lugar de uma espera ativa até o dia da ressurreição. Cristão é a coisa mais maluca do mundo. É alguém que acredita realmente que a morte não tem mais a última palavra. O que significa que a gente consegue encarar mortes com paz. Não para descansar, mas para seguir acreditando que a gente ainda tem muito para fazer dentro do plano de Deus. Cuidado com a paz de cemitério. Aquela paz onde parece que está tudo bem, mas a coisa é mais complicada quando se olha para dentro. Esconde podridão. Pode ser um túmulo maravilhoso, mas por baixo é só podridão. O cheiro é ruim, é fétido. Talvez Deus esteja falando com alguém aqui hoje. Olha, é tempo de você chacoalhar as bases para sentir que o que você está vivendo perto de você é a paz de Deus ou é só essa coisa que assenta poeira, mas o lixo continua lá. Deus está falando com você aqui hoje. É tempo de mexer no coração, sacudir a alma, para que vier daí, vir para a glória de Deus. Porque aqui é o lugar onde a fonte de Deus abre e tira toda a sujeira da alma. Porque o fluir de águas faz a gente sair daqui curado para a glória de Deus. Tem um outro tipo de paz fake, que é a paz contraditória. Ela é contraditória porque ela só vem pela guerra, pelo medo ou pela chantagem. E aí é mais complicado. Quer ver? Quando a paz pela guerra, ela é produto da lei da força, da lei da selva. É aquele tipo de paz que só acontece quando alguém se impõe com autoritarismo violento. Já viu aquele tipo de gente que chega no lugar e ninguém nem mais fala nada, ele causa medo quando ele vem? E aí parece que está tudo em paz, mas não é. É produto da guerra. Ou pior, é produto do medo, uma covardia que abusa da fraqueza e da vulnerabilidade do outro. É tão sério quando isso acontece. Muita gente na igreja durante muito tempo viveu uma espiritualidade que jogava medo nas pessoas, coisa que Jesus nunca fez. Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus pregando e instigando medo. Ele não prega por medo, ele prega mostrando graça, algo infinitamente maior do que o medo. Porque João vai dizer que onde o amor chega, o perfeito amor, expulsa o medo, lança fora o medo. Escute o que Deus está falando ao seu coração aqui hoje. Nenhum dos seus medos tem legitimidade para continuar dentro de você. Se o amor de Cristo desce e te encharca, o medo sai. As duas forças não ficam no mesmo coração. Onde o Espírito de Deus está, o medo sai. A paz de Deus excede a todo entendimento. Ela vai além de tudo isso. O grande problema é que grande parte da construção da espiritualidade cristã é feita com base no medo. Lembra daquelas coisas que se diziam antigamente? Eu venho de uma igreja, por exemplo, que tinha um terrorismo infantil. Cuidado, olhinho no que olha, né? Não sei o que lá no que toca. Eu lembro dos irmãos na escola dominical falando, não pode, cuidado, é pecado. Tinha tanto pecado naquela igreja que era tenso. Me falaram que embaixo da câmera era cheio de monstro. Aí eu olhei, filósofo, fiquei lá até hoje. Olha como é diferente. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza no seu coração. Se você está sendo trabalhado pelo Espírito Santo, a sua mente, o seu coração e a sua alma, o medo sai porque ele não suporta conhecer alguém que não é regido pelas tentações do medo, mas alguém que é levado pela graça da paz e da sabedoria, caminha com Deus, anda com Jesus na história. É tão bonito quando o Espírito de Deus vem e coloca paz no medo. Não é tremendo?
Os discípulos fechados lá, como eu disse a vocês, com medo dos judeus. E Jesus entra e diz, Pai, seja convosco. Quando as pessoas estão sempre moldadas pelo medo, sufocadas pelo medo, não conseguem pensar. O medo é essa linha que divide o mundo, é a casa onde ninguém vai. O medo é um microscópio que aumenta o perigo, ele é um gigante que se alimenta de carências. Só que quando você chega perto do Espírito de Deus, a primeira coisa que ele te faz é te preencher. Que quando ele te preenche, não sobra espaço para mais nada. E aí você é abraçado por uma graça que diz para você, não temas. Irmãos, o que eu vou dizer para você é tão tremendo. Jesus pegou essa frase que eu acabei de dizer, não temas, e mudou ela completamente sem mudar a frase. É tremendo isso. Quando você vai no Antigo Testamento, toda vez que Deus aparece, ele tem que dizer essa frase. É incrível. Só que não é bom para Deus. Não temas. Porque toda vez que Deus aparece no Antigo Testamento, alguma aparição divina, é tão grandiosa, tão poderosa, que assusta quem vai receber. Então, antes dele chegar, ele tem que avisar, cuidado, não temas. Quer ver? Imagina que agora, eu estou aqui com vocês esse final de semana, volto para casa amanhã, quando abro a porta lá do apartamento, eu chego, quero abraçar meu filho, por exemplo, é que agora já está com 20 anos, maior do que eu, mas imagina quando era pequenininho. Eu queria abraçar meu filho, e ele olhar para mim com medo de mim, esconder atrás da minha esposa. Como é que eu me sentiria se eu tivesse que dizer isso aqui para meu filho? Ó, não temas, eu sou seu pai. No Antigo Testamento, toda vez que Deus aparece, ele tem que fazer isso. Calma, menino, eu sou seu pai. Aí ele fica um tempo em silêncio, arrumando um jeito de entrar na história, abraçar seus filhos sem causar medo. E ele acha, porque em Jesus, bebê, ninguém tem medo. É você quem pega ele no colo, ele se aproxima, arranca o medo. E daí para frente, toda vez que diz não temas, tem celebração e júbilo. Porque agora não é mais medo, agora é aproximação. Você pode entrar com ele, conversar com ele, andar com ele, amar a ele, porque não tem mais medo nessa relação. No Antigo Testamento, toda vez que aparece a expressão o dia do Senhor, causa temor, pânico geral. No Novo Testamento, o dia do Senhor, festa, júbilo e celebração. Porque agora eles conhecem o Senhor do dia. Então eles sabem o que pode esperar. Eles sabem que vem paz, eles sabem que vem júbilo, eles sabem que vem alegria, eles sabem que vem adoração, eles sabem que ele vem para eles e não contra eles. Tem a paz pela guerra, que é perigosa, é contraditória. Tem a paz pelo medo, então ela é fraca, ela é frágil. E também, quando essa paz é contraditória, ela também vem pela chantagem. A chantagem é a arma predileta da manipulação, dos carrascos eclesiásticos da culpa. Sempre fique atento com alguém que usa chantagens espirituais para controlar você. Vocês lembram de um tempo atrás que tinha pessoal que chegava para a gente na igreja e falava, olha, se você não fizer minha obra, meu servo, eu vou matar seu pai, sua mãe, sua família. Lembra disso? Um Deus meio Bin Laden, né? Um Deus sequestrador, mafioso. Não vai fazer minha obra não? Então vou botar todo mundo no xadrez, né? Lembra disso? Tinha um negócio estranho e perigoso. Eu lembro que uma vez minha mãe deu um problema no pé. E minha mãe é daquela pessoa que ela vai para a igreja. Irmão, se chover canivete, ela arruma um guarda-chuva de ferro. É impressionante. Não, é incrível. Aí deu um problema lá no pé dela. Ficou uns dias doendo, ela não foi para o culto. Aí um grupo de mulheres foi lá, das irmãs da igreja. Eu me lembro que nessa época, eu estava voltando do seminário, estava de férias. Estava no meu quarto, escutei as irmãs conversando. Aí vem uma irmã e diz isso aqui para minha mãe. Irmã Maria, o diabo alinhavou os seus pés com linha podre. Ah, eu não aguentei. Irmãos, diante de Deus, eu tentei. Eu falei, irmã, peraí. Se a linha já é um negócio fácil de quebrar. Se é podre, é só fazer assim. Pensa numa coisa ridícula. Irmão, se ele tivesse botado corrente no pé dela, ela ia. Um dia, uma mulher ficou 18 anos encurvada por um espírito, até encontrar Jesus. Encontrou Jesus, não tem corrente do diabo que mantém alguém pela metade. Quando encontrou Jesus, ele quebrou a corrente, endireitou a mulher e botou ela de pé na vida. Se Jesus está na sua casa, não tem demônio que pare os seus pés, a sua vida e a sua adoração. Se a paz está em você, ela vence tudo. Até hoje, por causa de Jesus, a nossa paz arranca o medo, desfaz a guerra e liberta das garras da culpa. Se você está em Cristo aqui hoje, você está livre para adorar a Ele sem culpa. A paz ministrada a você já limpou a sua ficha no passado. Como é que ainda tem gente que é estrangulada por essas chantagens religiosas, não é? Chantagens emocionais. Eu me lembro de um indivíduo que eu fui numa igreja e falou para mim, olha, eu descobri fazendo um mapa astral espiritual da minha vida, que lá na minha 14ª geração, aí ele não sabe nem dizer o nome, ele diz o tatara, sei lá do meu avô, que pisou na bola lá, a coisa distorceu e chegou em mim. Aí eu falei para ele, vem cá, vamos ver Mateus capítulo 1. Irmãos, Mateus capítulo 1 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Você abre o Novo Testamento, é uma paulada, é a página policial da Bíblia, se torcer pinga sangue.
Tudo que você imaginar de ruim na humanidade tem em Mateus capítulo 1. E é a genealogia de Jesus. Os parentes mais terríveis estão lá. Na genealogia de judeu dificilmente aparecia nome de mulher. Na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta. Irmã Raabe está lá. Jesus está dizendo, eu tenho sangue revoltado. Se você acha que a Lava Jato é suja, dá uma olhadinha lá. Só tem os piores reis de Israel. Davi aparece 2 vezes, como pai, coisa que ele nunca soube ser, e como rei, o homem que fez o escândalo sexual mais famoso do Antigo Testamento. Ainda aparece o nome lá, da que fora mulher de Urias. O nome do assassino, o assassinado, o motivo do crime e a glória de Deus. E tudo isso afunilando numa menina, chamada Maria. Se tem alguém que tinha tudo para botar os pés no mundo e errar tudo, era Jesus. Mas se Jesus pegou toda essa bagagem, toda essa mochila, todo esse caos, atravessou esse vale, foi lá na cruz, cravou os pecados, entrou no túmulo, saiu vivo e avisou para a gente que deixa a paz. Não tem maldição hereditária para quem está em Cristo. Você é livre, sua casa é livre, sua família é livre, sua filha é livre. Você está livre. Seu casamento é livre. Agora, vai depender da paz verdadeira que você recebeu agora. Se você recebeu a paz de Jesus nesse exato momento, por isso aplaudiu, você está livre. A paz fake é um problema. Eu acabei de tirar de você a desculpa. Não vai mais poder usar isso, dizer, é porque alguém errou. Agora você está diante de Jesus no espelho da graça. Significa que quando você errar, assuma para Ele. Sabe o que Ele vai fazer? Vai te corrigir, te abraçar e te amar. Mas nunca te joga fora. Porque se Ele te escolheu, Ele assume quem você é diante dEle. Terceiro, olha que tremendo. Se tem, a gente passa pela paz das contradições, a paz de cemitério, tem também a paz dos acordos, é aquela paz que é feita em silêncios forçados, sustentando conveniências, é a chamada unidade da mordaça. Sabe aquela coisa que você chega, está todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, mas não é porque é uma benção, é porque se falar, morre. Já participou disso? Sabe quando você diz assim, ó, na minha opinião, e você já sabe que é a única que importa? Não é? Já viu quando você diz assim, olha, todo mundo aqui está errado, só eu estou certo? Não tem? Não tem aquela pessoa que, ela não diz a frase, mas ela se posiciona desse jeito? É a paz dos acordos, é aquela paz preferida da política, por exemplo. São papéis assinados e ideais assassinados. É quando se coloca no compra e vende da fé, a nossa mania de achar que porque a gente está pregando aqui, Deus está assinando tudo embaixo. Duvide dessa pregação. Se Deus não falar com você, relaxa, vai em paz para casa. Ninguém aqui tem a chancela da perfeição. E graças a Deus por isso. A gente ainda é gente. E enquanto a gente ainda for gente, o Espírito de Deus ainda pode trabalhar em nós, em alguma coisa aqui. Ó. Se tiver alguém aqui que ainda está com perdas, dores, angústias, seja bem-vindo ao lugar onde o Espírito trabalha. Esse é o território dele. Ele é consolador. É para quem perdeu. Não é para quem está bombando e arrebentando. Ele é para aquele que está no caos. Se está doendo aí, agradeça a Deus. O Espírito Santo é o único que tem o bálsamo que atinge essa dor. Essa paz da mordaça é a supremacia de uma voz só. Ela produz a monofonia agonizante. Se tem uma coisa que Deus sempre combateu na Bíblia, é quando alguém se levanta com uma voz só e quer dominar o mundo. Ele fez isso desde a Babel. Deus quer que a gente se esforce para entender um ao outro, para conversar com o outro. Que a minha voz não é a única voz. Que eu não sou o megafone de Deus. Que eu estou aqui para conversar com você, para aprender com você e crescermos juntos. É muito perigoso quando a gente se coloca no lugar de ser aquela única voz pela qual Deus fala. É sério isso. É que tem gente realmente que acha que se Jesus é o caminho, ele é o pedágio. Não tem? Sabe o que é mais sério? Escuta bem isso aqui, ó. Em Jesus, a nossa paz nunca vem de silêncios forçados. Ela sempre vem das conversas de amor que Deus tem com a gente. Eu sou psicanalista, como o pastor falou. Uma vez uma moça, numa das primeiras sessões, falou para mim assim, eu não acredito muito nesse negócio de que conversa é capaz de curar, porque Freud chamava a psicanálise de cura pela fala. Falei para ela, moça, não é só capaz de curar, é capaz de salvar. Jesus salvava pela conversa. Ele fez isso com a samaritana, trocando ideia. A gente não consegue salvar ninguém, se não é a graça de Deus aqui conversando. Sabe como é que Deus te salva? Trocando ideias. Ele não enfia o dedo na sua cara e fala, você é pecador. Ele te abraça e começa a andar com você. E quando você pensa que não, está pescando gente. Porque na conversa ele vai transformando a vida.
é um Deus de santas conversas. Ele não impõe, Ele propõe. Ele faz a proposta que até hoje deixa os cabelos dos marqueteiros eriçados. Ele diz, se alguém quiser, é aberto demais. Se alguém quiser, venha. Olha o que ele está dizendo. Eu não estou colocando e impondo configurações. Eu não estou colocando uma única voz. Eu só estou convidando você. Quer andar comigo? Quer chegar comigo? Jesus é tão tremendo que a única coisa que você olha na Bíblia, a convite, que Ele não rejeitou nenhuma vez, foi esse aqui, ó. Vamos lá em casa? Ele sempre foi. Ele é aquele Deus que permite as conversas, mesmo quando elas são atravessadas. Ou seja, tem conversas que não foram programadas, mas aconteceram. Do nada, Jesus está numa casa lotada de gente, alguém sobe no telhado da casa, destelha a casa e baixa alguém. E Jesus conversa. Tomara que a sua casa tenha esse nível de acesso a Jesus. Acesso pela porta underground, mas tem. Onde Jesus estiver, a paz dele se estabelece como ambiente de conversa. Eu quero que você saia daqui hoje tendo coragem de conversar com Jesus. Às vezes as nossas orações são muito técnicas, né? Já viu aqueles irmãos que mudam de voz para orar? Eu acho tão engraçado, né? Imagina, vamos ouvir a oração com o irmão. Aí o irmão sobe aqui, ele dá uma impostada na voz. Eu fico imaginando Deus lá em cima. E agora, quem que eu escuto? Porque é um Frankenstein. Não é? Tem uma duplicidade aí. Como é bom quando a gente está lá sozinho. Já aconteceu com você? Olha como é que nascem os crentes. Já aconteceu com você? Em casa, numa madrugada da vida, desesperado, desesperada, não sabe direito o que fazer, você só encosta no lugar, puxa o fôlego e as palavras começam a sair, estranhas, esquisitas, sem muito nexo, você nem sabe direito o que está falando, mas o Espírito assume o controle e ora em nós. Essas orações não duram muito tempo não, mas porque elas mudam a vida da gente, é mais do que um combo de vigílias e de igrejas, não é? Queria que você entendesse aqui hoje que o Espírito de Deus trabalha com conversa. E conversa não é você falar o tempo todo. É você falar e suportar a hora que Ele tem alguma coisa a dizer. É uma escuta sagrada que Deus trabalha com a gente. Não é por acaso que o apóstolo Paulo vai dizer que essa paz de Deus excede todo entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Não tem a ver com quanto eu consigo dominar essa coisa. O quanto eu consigo, na tentação do século 21, compreender as coisas. Qual que é o grande medo do crente hoje? É que Deus é um mistério, então ele quer controlar, ele precisa saber o que é. Só que quando você acha que domina Deus, é como colocar o oceano num balde, não funciona nunca. A maior alegria da gente é saber que a gente pode passar a eternidade conhecendo Deus e nunca esgotar esse conhecimento. É tão tremendo saber que Ele se propõe a ser um Deus que caminha comigo, que fala comigo, que come comigo e que me escuta nos momentos em que ninguém tem capacidade para fazer isso. Os discípulos estão ali pensando naquele momento, Ele falou aí que vai embora. Imagina a angústia dos discípulos. Eu estou indo para o Pai. E os discípulos preocupados, e agora, como é que vai ser isso? Ele fala, relaxa, eu não vou deixar vocês órfãos, filhos sem pai. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar, no original grego é um outro de mim, outro consolador. Ele vai vir, vai consolar vocês, Ele vai ser o Deus da conversa, Ele vai ser o pastor de lembranças, Ele vos fará lembrar tudo que eu já falei para vocês. Quando vocês estiverem no meio do caos, Ele vai estar junto. E sabe o que é mais interessante? Ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Se você acredita que Jesus fala a verdade, o Espírito está aqui falando com a gente, ouvindo a gente, ministrando a gente. É o mesmo Espírito. Agora guarde o que eu vou dizer a você. A paz de Deus é muito mais uma coisa que Deus dá do que uma coisa que a gente consiga fabricar. Mesmo que a gente fique aqui todo mundo tranquilo, blasé, ninguém mexe com ninguém, não é paz. É só um arranjo de insuportabilidade. Dura pouco. Mas quando é Deus quem dá, a gente apenas recebe. Eu queria que você entendesse isso aqui hoje. O Espírito de Deus humilha a gente, dizendo, você não produz essa paz, você não consegue gerar essa paz, você não alimenta essa paz, você não é capaz de pensar essa paz. A única coisa que eu preciso que você faça é estender as mãos para receber essa paz. Essa paz é dada, essa paz é ministrada, essa paz é colocada em você pelo meu Espírito. Olha como é tremendo. Quando Jesus ressurge, é interessante que a saudação dele é essa: paz seja convosco. O Dr. James Stewart afirmou que quando Jesus ausenta fisicamente dos homens, ele não tinha posses para deixar, nada disso. Então o que ele faz? Ele deixa a última vontade dele como testamento. Quero deixar uma coisa para vocês: eu deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Em última análise, paz não é algo que o homem alcança, é pura e simplesmente algo que ele aceita. Tomara que você entenda isso que Deus está falando para você. Irmão, se você entender e isso descer para o seu coração, você vai ter a melhor semana da sua vida. Porque você vai entender aqui hoje que você não vai produzir essa paz, mas você vai receber. Você aceita essa paz? Paz seja convosco. Receba a paz de Deus que excede a todo entendimento.
Uma paz que entra nas suas conversas, uma paz que entra no seu quarto, uma paz que conhece todos os lugares da sua vida. Eu preciso lembrar os irmãos que o nosso Deus conhece cada ponto da nossa existência, inclusive as virtualidades da gente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e online. Está em tudo. Ele conhece cada parte da gente. Não tem nada que a gente esconda dele. E isso não é um problema. Não falar isso não é produzir em você uma espécie de terrorismo do sagrado. Pelo contrário, é dizer a você que em qualquer lugar onde você estiver, essa presença pode ministrar essa paz. Logo você pode ter paz na mente, no coração e nos dedinhos virtuais. Porque esse Espírito te acha em qualquer lugar. Que tenha paz no seu coração essa noite. Lembra da mulher samaritana? João capítulo 4, ela chega para Jesus, eu acho tão interessante, ela começa toda arredia, de repente ela vê que ele tem um domínio de teologia, ela começa a falar de teologia de alto nível, isso aqui é o poço do qual bebeu nosso pai Jacó, eu não sou uma ignorante, eu tenho conhecimento. Aí vem Jesus e diz assim, olha, tem um tipo de água que não dá para pegar nesse poço aí. É uma conversa tão tremenda, é uma conversa das essências, dos desejos. Essa água que eu tenho para oferecer para você, e ela fala assim, como é que você vai tirar? De repente, ela olha para Jesus e diz assim, olha, onde é que deve adorar? Olha como é tremendo, como muda. Ela diz assim, onde é que deve? Irmãos, essa mudança só é produzida pela paz. Ela já começa a dizer assim, eu quero adorar. O meu desejo é adorar a Deus. Só que eu sou uma samaritana, odiada por vocês, judeus. Agora o Senhor vem aqui e se estabelece como judeu, olha para mim e fala sobre a adoração de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu devo adorar? Jerusalém, lugar de vocês, ou Gerizim, o lugar meu? Porque olha, Jesus, eu não sei se você entendeu o meu problema, mas em Jerusalém não me deixam entrar, em Gerizim não me cabe. Para onde é que eu vou? Aí Jesus vem e diz para ela assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando é comigo, não se trata de onde, mas de como. Não é aqui, lá, não. É em espírito e em verdade. Como é tremendo isso. Deus está dizendo para você aqui hoje, olha, o seu poço, a sua água, o seu limite é falho diante de mim, mas quando a minha paz se estabelece, aí você tem verdade de alma, verdade de adoração, verdade de culto, verdade de vida. É Deus dizendo para você, qualquer lugar onde você se estabelecer como meu servo e minha serva, você leva a minha paz junto. Ela é a fragrância do Espírito Santo que faz com que o perfume tome toda a casa. Você pode adorar a Deus e agradecer a Ele pela paz. Agradeça a Deus pela paz. Agradeça a Deus, agradeça. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado porque eu estou em paz. Obrigado porque todos os dias que eu chego na igreja e cumprimento os irmãos, eu me lembro que aqui é lugar de paz. Eu não quero ser um instrumento de guerra, eu não quero ser um instrumento do medo, da chantagem, eu não quero ser um instrumento das contradições, eu não quero ser o agente ou a agente de uma paz fake, eu quero ser alguém que seja ministra da tua paz. Se eu chegar, a paz se estabelece. Onde eu chegar, a paz vai chegar junto. Davi, irmãos, na Bíblia, um dos maiores sonhos de Davi era ter um filho que colocasse paz na vida dele. Ao longo do tempo ele vai tendo filhos e ele vai botando nomes que remetam à paz. Quer ver? Nasce um filho tão bonitinho. Quando o menino nasceu, na época era costume pegar a criança, olhar e dar o nome. Quando ele pega aquele menino, vê um menino tão bonito, tão ajeitadinho, um menino tão perfeitinho, que ele fala, o nome desse menino é Absalão, o pai da paz. E o homem era tão bonito que quando cresceu tem um versículo inteiro reservado para a beleza dele. Não havia em Israel homem como Absalão. Da planta de seu pé ao fio de cabelo em sua cabeça não havia nele defeito algum. Imagina, irmão. Mas era feio por dentro. E não foi o pai da paz. Foi o pai de um problema gigantesco na história de Davi. O tempo passa, Davi se sente perdoado por Deus. Nasce outro menino. Sabe qual é o nome que ele põe nele? Shalom, Salomão, o pacificador. Esse é mais forte. Aquele lá falhou, mas esse aqui vai chegar com tudo. Deu tudo ruim de novo. Só que Deus é tão tremendo. E é aqui que eu vou te dizer uma coisa libertadora. A paz de Deus excede todo entendimento, porque ela não é uma coisa da temporalidade, ela é da eternidade. Vem Davi, o tempo passa, ele morre, mas da linhagem dele nasce um, que quando nasce, já nasce príncipe da paz. É Deus dizendo para Davi, eu quero que você saiba, Davi, que em meu nome, na minha história, a paz que você tanto sonhou, eu vou ministrar na vida de todos aqueles que são filhos de Davi e que estão aqui hoje pela graça de Deus, recebendo amor, alegria, paz, celebração de vida. Deus te trouxe aqui para ministrar paz na sua vida e nos caminhos por onde você andar.
Você crê nisso? Fica de pé, por favor. Eu quero agradecer a Deus nesse momento com você. A gente pode fazer uma oração de gratidão, pode ser? Você pode fazer uma oração de gratidão? Você consegue fazer uma oração sem pedir nada, só agradecendo a Deus? Pura paz. Tem paz na sua casa? Você já teve aquela sensação assim, ó, de terminar de comer e ficar só um tempo parado assim? Parece que o tempo para e você está em paz diante de Deus. Já teve isso? Já acordou algum dia e antes de olhar para o celular, olhou para o céu e diz: graças a Deus, estou aqui? Acho legal quando Davi diz assim: em paz eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O sono é a nossa dose de humilhação diária. É Deus dizendo: sabe que você que acha que o mundo não vive sem você? Dorme para você ver, continua mundo. E você tem que acordar depois, 6, 7 horas, sabendo que você não controla nada. Mas o Espírito de Deus controla tudo. E Ele faz isso em paz. Deus nunca vai impor, Ele vai propor. E Ele nos trouxe aqui hoje numa espécie de divã sagrado, para a gente abrir o coração e dizer: Senhor, obrigado pela paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua paz ministrada nos nossos corações essa noite. Eu sei, Pai, o mundo produz falsa paz. Mas esse texto que lemos aqui garante a nós: o Senhor não dá a paz como o mundo a dá. O Senhor nos dá uma paz tua, com a tua assinatura, com a tua digital, com o teu cheiro, com o teu jeito. Ministra a paz sobre essa irmã aqui, Senhor, sobre essa jovem, sobre essa adolescente, com tantas perguntas, com tantas coisas na cabeça. Põe paz no caos das perguntas. Coloca paz no coração desse homem que não sabe o que fazer com esse monte de conta para pagar. Põe paz nas finanças. Coloca paz no ministério desse irmão que está aqui. Desiste ou não desiste? Põe paz, Senhor. Obrigado, Deus. A palavra essa noite é de gratidão, porque o Senhor não nos abandonou na história. Não somos um povo que anda sozinho. Nós andamos por paz. Nós estamos aqui hoje porque o Teu Espírito nunca nos abandonou, nunca desistiu da gente. E o Teu Espírito não joga na nossa cara aquilo que a gente já errou. Ele nos restaura. Obrigado, Senhor, por ministrar paz. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que essa semana para você, ó, seja literalmente uma semana de paz. Vamos fazer uma aliança aqui, ó. Pelo amor de Deus, leve para segunda-feira como fé e prática o que você ouviu aqui essa noite. Você consegue? Entre em paz na casa. Não seja a pessoa que vai gerar a próxima discussão. Não seja a pessoa que vai jogar na cara dos outros um monte de coisa. Jogue paz. Seja quem pacifica, quem abraça. Troca nessa semana a posição do braço pelo abraço.